Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa apresentação do TCC, cuja temática é insuficiência cardíaca, uma análise dos novos tratamentos e como afetam o prognóstico. Ele é composto pela Raquel de Souza Lima e por mim, Roberta Lana Rodrigues Farias. E temos como orientadora a professora Betânia Luciana dos Santos Holanda Canedo. Aqui está nosso sumário. Nós vamos falar sobre a introdução do trabalho, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e, por último, nossas referências. Bom, como introdução, nós temos a insuficiência cardíaca, como o próprio nome já diz, insuficiência, ou seja, tem uma disfunção e é cardíaca, que o coração ele tem como função primordial oferecer o aporte de oxigênio às demandas metabólicas do corpo. E com esse aporte de oxigênio diminuído, alguns órgãos, na verdade, vários órgãos, eles vão sofrer com isso, mas principalmente, a priori, os rins e o fígado. Como causa da insuficiência cardíaca, nós temos principalmente a hipertensão arterial sistêmica e a doença arterial coronariana. Adentrando a fisiopatologia, nós temos essas doenças de base, né? Essas causas, elas estimulando o dano miocárdio. E, por fim, pode até lesionar ou até mesmo causar a morte, a apoptose dos cardiomiócitos. Com isso, também tem uma piora da contratilidade, né? Da sístole. Com essa fisiopatologia, o corpo, ele tende a compensar, né, essa piora contrátil. E com isso ele vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, reabsorvendo mais água e sódio e liberando catecolaminas, que vai ajudar na contratilidade. A priori, o corpo ele consegue manter a fração de ejeção, mas a longo prazo, o paciente ele não consegue manter essa fração de ejeção e acaba diminuindo e ocasionando congestão, sintomas congestivos, né, com o paciente e, por fim, pode até ocasionar o remodelamento cardíaco. Dentro das manifestações, nós temos sintomas típicos e sintomas atípicos. Típicos como dispneia paroxística noturna, e dentro dos atípicos nós temos tosse noturna, ganho de peso do abdominal. Essas manifestações, elas podem ser também classificadas em insuficiência cardíaca direita, que tende a ser sintomas mais congestivos, né, por conta mesmo da própria anatomia, e sintomas e de insuficiência cardíaca esquerda, que tende a ser mais sintomas pulmonares. Dentro das manifestações, nós temos também os critérios de Frankman, que são critérios que eles servem de teor principalmente diagnóstico, que tanto esses critérios quanto exames complementares podem fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Bom, quanto à fração de ejeção, nós temos a preservada, que é maior ou igual a 50%, a levemente reduzida ou intermediária, que está entre 40% e 49%, a reduzida, que é menor do que 40%. Dentro da terapêutica, nós temos dois pilares: as medidas não farmacológicas e as medidas farmacológicas. Dentro da não farmacológica, nós temos principalmente mudanças dietéticas, né? A baixa ingestão de sódio e também a prática de exercícios físicos. Dentro das medidas farmacológicas, nós temos fármacos que eles vão melhorar a sobrevida do paciente e fármacos que eles vão apenas tratar sintomas. Os fármacos que vão apenas tratar sintomas são principalmente os diuréticos. E pacientes refratários ao diuréticos, a gente pode usar também os digitálicos. Dentro dos fármacos que eles aumentam a sobrevida do paciente, que é o foco do nosso TCC, nós temos o inibidor de neprilicina associado ao BRA, que é o sacubitril e a valsartana. Nós temos o bloqueador de angiotensina 2, que é o BRA, os beta-bloqueadores, mas vale lembrar que não são todos. Por exemplo, pode ser usado o metoprolol, o carvedilol e o bisoprolol. Nós temos também o inibidor da enzima conversora, que é o IECA,
Espironolactona, que aqui ela não age como um diurético, ela age como antagonista da aldosterona, né? Como retratado lá na fisiopatologia. E também os estudos mostraram que os inibidores da SGLT2, que é um antidiabético, ele tem esse caráter bem favorável a melhorar o prognóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca. Dentro do prognóstico, nós temos que a insuficiência cardíaca, ela é uma doença que tem alta mortalidade, se não tratada. E então, é muito importante, né, debater sobre essa temática. Nós temos a classificação funcional, que é a classificação de NIRA, que tem entre o 1 e o 4, que vai depender da quantidade de esforços e os sintomas do paciente referente à dispneia. Nós temos também o exame da BNP, que ele serve também para a questão de prognóstico do paciente. Quanto esse peptídeo ele estiver baixo, anormal, tende a ser um paciente que tem um bom prognóstico. Quando esse peptídeo ele está alto, o paciente não tem um prognóstico tão bom, relativamente desfavorável. Quanto ao nosso referencial teórico, nós temos os estudos, né? Que é o Paradigm HF, que associa o sarcobitril valsartana versus o enalapril. Tem o Eperon Preserved, que esse seu estudo é sobre a empaglifosina. Tem o Eperon Reduced, que é o seu estudo é a empaglifosina versus o placebo. Tem o Deliver, que seu estudo é sobre a dapaglifosina e o seu prognóstico sobre a insuficiência cardíaca. Bom, nossos objetivos, o geral, é avaliar os novos métodos de tratamento farmacológico para a insuficiência cardíaca. Os específicos são determinar a mortalidade da insuficiência cardíaca antes dos novos tratamentos, conhecer os fármacos mais atuais no tratamento para insuficiência cardíaca, verificar o impacto no prognóstico com a adesão desses novos tratamentos e analisar as vantagens e desvantagens entre os tratamentos antigos e atuais, dentre elas o custo-benefício. Nossa metodologia, nós usamos a estratégia PICOT, né, que é a população são pacientes com insuficiência cardíaca, a intervenção é tratamentos mais atuais, a comparação foi entre esses fármacos tradicionais e os mais recentes, o outcome foi melhor desfecho e prognóstico desses pacientes, e o tipo de estudo é uma revisão integrativa. A abordagem é de caráter qualitativo, né? E caráter bibliográfico, estudo retrospectivo, e as bases de dados que usamos foi a Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde, o PubMed, o UpToDate, o Cielo e o Cochrane. Os critérios de inclusão, nós usamos a questão do ano, né, de 2018 a 2024, estudos realizados nesse tempo. O critério de exclusão foi estudos que foram realizados fora desse período. Os descritores em saúde foram insuficiência cardíaca, tratamento e prognóstico. E os operadores booleanos foram AND, OR e AND NOT. Bom, apresentando então agora os resultados e a discussão sobre o nosso estudo. Nós organizamos os estudos todos que foram apresentados no referencial teóricos, no teórico em tabelas, então dividimos em estudo, metodologia abordada, ano de publicação, fármacos avaliados e resultados. É claro que tiveram mais, mas esses foram os que tiveram maior relevância. O Imperial Reduced, ele é um estudo randomizado, controlado por placebo, com delineamento duplo cego. Foi publicado no ano de 2020 e ele estuda a dapaglifosina, né? Ele é limitado a esse fármaco. O resultado, ele confirmou a DAPA-HF, então ele confirmava que havia uma redução da morte cardiovascular e uma redução de hospitalizações devido à gravidade, né, à maior gravidade da insuficiência cardíaca, principalmente nesses pacientes que já se encontravam em quadros mais avançados da doença.
O DAPA-CKD foi um ensaio clínico realizado em 2020, também estudava um estudo limitado à dapaglifosina, e o resultado dele foram que os usuários com esse fármaco vão possuir uma menor mortalidade por insuficiência cardíaca. O SOL-LOIST WHF, ele foi um estudo duplo cego, realizado no mesmo ano. Ele também estudou um ISLGT2, mas agora foi a sotaglifosina. Os pacientes que receberam esse medicamento, eles tiveram uma redução da morte cardiovascular, e também a menor necessidade de internação devido à gravidade de insuficiência cardíaca. Pode passar. Continuando, a gente tem um Imperial Preserved. Ele foi um estudo randomizado, duplo cego controlado por placebo, e publicado no ano de 2021. Esse estudo da a empaglifosina. E nesse estudo ele aborda, acredito que seja o único estudo aqui apresentado que vai abordar a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Nesses pacientes, teve uma redução de até 21% no desfecho de morte cardiovascular ou hospitalização, e esse resultado ele independia da diabetes. Vale ressaltar que todos esses antidiabéticos, que agora promovem uma melhor sobrevida ao paciente, eles vão independer dele ter ou não diabetes. Por fim, teve um estudo que analisou o paradigma HF e o Pioneer HF, esses dois estudos, claro, e foi um ensaio clínico realizado em 2021. Ele analisava o sarcometria e valsartana sendo associados os dois e comparando com o enalapril. Nesse caso, foi observado que essa era uma terapia de melhor escolha, né? Deveria surgir como uma terapia de primeira linha para aqueles pacientes que tivessem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O seu uso ele era superior quando comparado ao enalapril, devido à redução da mortalidade e o risco de hospitalização por morte súbita por IC, né? Pode passar. Por fim, a gente tem esse último estudo, que ele vai ser uma revisão integrativa. Ele foi publicado mais recente, em 2022, e ele avaliava vasodilatadores e inotrópicos. Aqui eu trouxe como exemplo a dobutamina, mirilidona e a dopamina. Nesse caso, ele avaliava pacientes que já estavam em fases de hospitalização ou se encontravam muito próximo àquilo. E ele via que esse uso desses medicamentos fazia uma melhora aguda na hemodinâmica do paciente, fazendo um alívio de sintomas naqueles que já estavam hospitalizados por uma insuficiência cardíaca descompensada, com sinais baixos de débito cardíaco e hipoperfusão nos órgãos terminais. Pode passar. Bom, a nossa discussão. Antes de tudo, sendo um tratamento tradicional ou não, vale dizer que a sobrevida desse paciente depende exclusivamente da adesão ao tratamento, o seu uso regular e as modificações de estilo de vida, né? Então, é aquela combinação do tratamento medicamentoso e o não medicamentoso, assim, para se evitar as crises de descompensação, piora do quadro e hospitalização, que é quando esse paciente sofre o maior risco de morte súbita devido à insuficiência cardíaca. O tratamento padrão, que seria a terapia tripla antes instituída, é o IECO-BRA, sendo associada ao beta-bloqueador e aos antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, que nesse caso é a espironolactona. Vale lembrar que a Roberta falou muito bem no início, que não são todos os medicamentos, por exemplo, do beta-bloqueador, são específicos alguns, que eu não vou repetir porque ela já fez esse comentário. Então, o que seria mais de novo agora, né? O que seria essa nova descoberta que melhora a sobrevida desse paciente? Chegamos à conclusão de que seria os inibidores da SLGT2. São os queridinhos quando se fala de aumento de sobrevida do paciente. Aqui, esses resultados, eles ficaram, a gente consegue ver, limitados aos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Os melhores desfechos, a maior quantidade de estudos eram voltados a esses pacientes. É, a- Também tem a associação, né, com o sarcometril valsartano, justamente para esses pacientes com a fração de ejeção reduzida. Os vasodilatadores inotrópicos
para hospitalizados. Então, agora a gente tem a associação, principalmente, né, da terapia tripla, que antes foi instituída, agora vira uma terapia quádrupla, com a associação do ISLGT2. Por fim, como eu já tinha falado antes, mas vale ser ressaltado, o uso desse medicamento, ele independe do paciente ter diabetes ou não. A função dele é um antidiabético, mas aqui ele promove um outro uso. Ele faz a redução da mortalidade desse paciente. Pode passar. Então, nas nossas considerações finais, a gente pode perceber que, para esses pacientes, há benefícios claros ao aderirem a um dos tratamentos, tem uma sobrevida muito melhor, uma qualidade de vida superior à anterior. E esses resultados, eles corroboram com a necessidade de, ou de construção de novas diretrizes e protocolos, ou a maior divulgação das mesmas. E ressalta-se também que, como eu tinha falado antes, esses estudos, em sua maioria, eles abordavam muito mais a fração de ejeção reduzida do que a preservada. Portanto, a gente tem que ter esse olhar mais atento a esses pacientes que têm a fração preservada, né? Criar-se mais estudos, ter mais estudos relacionados a isso. É importante continuar essas pesquisas. Pode passar. Publicação, a nossa publicação foi feita na revista FT. Ela é uma revista indexada, tem um Collins B, e o fator de impacto dela é 5,937. Aqui abaixo a gente pode ver que tem ela é anexada no Google Acadêmico, no Lastindex, os periódicos e outros, no DOI também. A gente tem a nossa carta de aceite, o DOI também bem aí ao lado, caso alguém queira pesquisar depois. Pode passar. Agora, nossos agradecimentos. A gente quer agradecer principalmente a professora Betânia pela sugestão da temática, uma temática muito interessante que vem tendo muitas pesquisas ultimamente. Então, do ano que a gente começou a fazer nossa pesquisa para agora, já surgiram muitas outras coisas, né? Estudos randomizados que estavam antes em uma fase, agora já estão mais perto de uma conclusão. E é muito interessante a gente ver essa abordagem, essa temática, não só por futuramente alguns de nós querer ser cardiologista, mas sim porque é uma doença muito comum, né? É um agravo muito comum de outras doenças também. Então, ter uma noção básica, saber se atualizar sobre o tratamento desses pacientes, saber onde é que nós médicos podemos ajudar, é muito importante. A melhor, terapia para aquele paciente, como eu posso ajudar o meu paciente a melhorar. A gente também queria agradecer à banca avaliadora, a professora Giovana e a professora Maria Tavares, por disponibilizarem do tempo de vocês para ouvir a gente falando, uma coisa que eu tenho certeza que vocês têm grande conhecimento. Nós ficamos gratas também pela avaliação de vocês e pelas considerações. Muito obrigada. Pode passar. Essas são as nossas referências. Pode passar. E o meu muito obrigada, por toda essa jornada. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada, Betânia. A todos que estiveram aqui. É isso.